a paz do Senhor, quanto tempo! Gente, a nossa terceira lição da revista sobre o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, tem como título A Lei e a Justiça no Reino. Bom, todos nós sabemos que Jesus veio para cumprir a lei e não para anulá-la. Nós podemos começar a nossa aula questionando os nossos alunos, com certeza, sobre a aula anterior, sobre ser sal e luz, né? Como eles decoraram esses textos, tirar a lição deles, não sei como que você vai fazer aí na sua aula. Mas, em seguida, para dar início na nossa lição, nós podemos começar perguntando o que Jesus ensinou com respeito à lei. Ouvir os nossos alunos com calma e depois falar que Jesus fala sobre um único mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Primeiro mandamento, horizontal. Segundo mandamento, vertical. Primeiro, obedecer a Deus, honrar o Senhor de todo o coração. E depois o próximo, aquele que está do nosso lado, à nossa frente, à nossa volta, como a nós mesmos. Se assim nós fizermos, nós vamos cumprir toda a lei. Porque se nós somos capazes de amar o nosso próximo, nós não vamos matar, roubar, adulterar, e entre todos os pecados. Nós honramos a Deus, primeiro nós temos um compromisso com Ele. Nós seremos incapazes de defraudar algum irmão em alguma coisa. Essa é a lei. Jesus também fala que Ele veio para cumprir e não para abortar a lei. Como assim para cumprir a lei e não abortar? Porque toda a lei e os profetas se cumprem em Cristo. Tudo que Isaías profetizou e os demais profetas se cumpre no nascimento, na crucificação e ressurreição de Jesus. Toda a simbologia, o tabernáculo, o templo, a oferta, o sacrifício, tudo se cumpre em Jesus. Por isso não era necessário mais guardar a lei, porque além da lei de Moisés, para efeito de conhecimento, existe em Israel, o povo judeu também tem 613 leis advindas desse contexto de Moisés, que chama o Talmud judaico. Esse livro, eles tinham que seguir à risca, as religiões judaicas seguiam, e ninguém de carne e osso, com sangue na veia, consegue cumprir tanta ordem. É por isso que Jesus vem e dá o cumprimento total da lei, porque só Ele é capaz de cumprir toda a lei. Nós só podemos cumprir a lei através do Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque é impossível que alguém cumpra a lei. É por isso que Jesus já cumpriu por nós. Como Paulo cristianizou tudo em Romanos, em Gálatas, dizendo que em Jesus cumpriu-se toda a lei. É por isso que hoje nós não precisamos mais guardar o sábado. Nós não precisamos mais oferecer sacrifício de animais imolados. É por isso que hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, porque Jesus cumpriu toda a lei por nós. O fim da lei é Cristo, né? E por isso nós vamos deixar de obedecer a palavra, que é a nossa lei? Não. Já Paulo escreveu aos Romanos de modo nenhum. Por quê? Porque a lei, ela aponta o pecado, mas ela é incapaz de nos justificar do pecado. Para base de subsídio, você pode dar uma olhadinha no livro, na carta, de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, onde fala da lei, do cumprimento da lei sendo Cristo. Eu aconselho você também, professor, a dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui embaixo, se eu conseguir, de uma série de sermões, de estudos do Sermão do Monte com o pastor Paulo Júnior, que apesar dele ter uma outra visão doutrinária, tá bem explicadinho ali. Então, que você possa estudar para dar uma ótima aula com subsídios teológicos. Você está dando aula para jovem. Jovem tem indagações, jovem é curioso. Muitos jovens têm conhecimento absurdo da palavra de Deus, então eles vão questionar. É interessante que você tenha conhecimento suficiente para poder conversar ali com todos e transmitir conhecimento, que a palavra de Deus fala que aquele que ensina tenha dedicação no ensino. Então, para ter dedicação, nós precisamos, como professores, estar sempre estudando, sempre estudando, sempre estudando.
Em nome de Jesus, você tenha uma boa aula. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu vou te responder.